Um dia, acreditamos que não passaríamos por coisas tão terríveis como temos visto pessoas passarem nesses dias. Na verdade, durante esses anos, eu constantemente fui abalado dos meus conceitos. Conceitos que eu tinha adquirido no começo da minha caminhada e com o passar do tempo eles foram abalados. A primeira coisa que abalou a minha fé, eu não diria que abalou a minha fé, mas que abalou a minha vida. Nós tínhamos um irmão na nossa igreja, que era, sabe aquele irmão que chamava você para a oração, aquele irmão que te levava para os montes, aquele irmão que ligava para você. O nome dele era Fred. E o Fred, Nardão, Michel, vai se lembrar. Você não chegou a ver o Fred, né, Michel? O Fred, ele é pai do Polese, que é casada com a irmã do Michel. O Fred ia com a gente para os montes, orávamos, buscava Deus. Um dia chega uma notícia muito ruim, que mataram o pai do Fred. O pai do Fred é o homem que fundou a Igreja Batista do 31 de março aqui nessa cidade. Um homem acima de qualquer risquinho. Um homem de Deus de verdade era o pai do Fred. E ele estava na chácara dele, trabalhando ali, cuidando. E bandidos entraram e mataram ele. O Fred era a pessoa que eu conhecia que tinha mais fé. Pela primeira vez eu fui na casa do Fred para dar um abraço nele e para me solidarizar com o acontecido. O Fred estava inconsolável. Ele não queria ser consolado. Eu me lembro que eu cheguei perto dele e um monte de gente, eu era novo convertido, um monte de gente muito firme mesmo na fé, pessoas, pastores da cidade, tudo lá dando uma palavra para ele, e eu não tinha nenhuma palavra para dar, só podia dar um abraço nele. Mas eu olhei para o Fred e ele, a única coisa que ele fazia era assim, ó: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que assim, Senhor? Porque foi assim, meu Pai. E inconsolável durante todo o tempo o Fred ficou. Naquela época a gente estava sendo formado, o nosso caráter, ainda novo na fé. E a gente escutava testemunhos maravilhosos, mas ao mesmo tempo também escutávamos algumas coisas que nos assustavam. Pessoas boas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas firmes, aconteciam tragédias com elas. Isso nos abalava. Mas ao mesmo tempo aconteciam coisas também muito boas. O meu pai, eu já contei isso aqui, o meu pai, ele teve um derrame na noite, seguido de um infarto, e aquilo deixou ele com bastante sequelas. E nós orávamos, eu jejuava, orava, chorava, buscava a Deus de todas as formas para Deus curar o meu pai. Fui para o Rio de Janeiro, e lá, nos dias da minha consagração de pastor, eu passei a consagração minha de pastor. Meu pai não pôde ir comigo porque estava internado, infartado no hospital. Me lembro bem porque era a Copa do Mundo do ano de 98. Foi nessa data que eu fui consagrado a pastor. E eu queria muito que meu pai estivesse comigo, mas ele não podia estar. Lá eu escutei um testemunho que mexeu com a minha vida. Testemunho muito forte. Um senhor bastante obeso, bem moreno, chegou e deu um testemunho, trouxe os exames deles para a gente ver, algo muito
muito forte. Ele disse: irmãos, eu tive um infarto e um derrame, e eu estava, ou um ou outro depois, e eu estava internado no hospital, e os médicos disseram para mim que o meu coração não tinha mais jeito. Eu estava com o coração todo necrosado, grande, enfim, ele falou infartado. E os médicos disseram que ele não sobreviveria. Mas, de repente, vou abreviar, eu estava lá no quarto e de repente uma luz entrou dentro do quarto. E um homem entrou de branco. Isso aí não contaram para mim, irmãos, eu estava presente nesse testemunho. E uma mão veio e enfiou dentro do meu peito. E eu senti a dor do meu peito sendo rasgado. E essa mão tirou do meu peito um coração todo necrosado. Todo necrosado. E uma outra mão, o coração novinho, lindo, bonito, vermelhinho, foi colocado dentro do meu peito. Aí ele falou: eu tenho aqui todos os exames, irmãos. E mostrou pra gente assim, ó, tudo que aconteceu, o prontuário do infarto que ele teve, tudo. E ele disse assim: Deus me deu um coração novo. Dentro do meu peito bate um coração, segundo os médicos, de um menino de 15 anos. Ele falou isso. Quando ele falou isso, e o meu pai naquela condição, eu fiquei extremamente animado e disse: meu Deus, eu nunca vi um sinal desse. E ali estava um homem com todos os exames, provando, se não me engano, ele trouxe os médicos junto. Foi uma festa, gente. Você imagina o culto. Quando ele subiu ali para dar o testemunho, eu via que os irmãos já saíam correndo para um lado, correndo para o outro, dando glória a Deus. Eu sabia que alguma coisa muito grande tinha acontecido, muito grande. E quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, nunca se viu tamanho feito. Eu falei: é possível. Então eu comecei a buscar com todas as minhas forças para que Deus fizesse a mesma coisa com meu pai. Tem um texto, Lucas capítulo 11, versículo do 5 ao 13. Antes de ler, os anos se passaram e o meu pai veio a falecer. E o milagre que aconteceu com aquele irmão não aconteceu com o meu pai. Não aconteceu comigo. Eu não vi esse milagre. Então alguns questionamentos começaram a surgir dentro da minha mente, do meu coração. Eu comecei a questionar. O texto diz assim: então lhe disse: suponham que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, eu não tenho nada a que oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberta. Porque qual pai, no meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Quando a gente lia esse texto, a gente tinha a impressão que Deus nos daria todas as coisas, mas existe algo na vida que chama fato. E contra fato não há argumento. O fato é que nem todas as coisas que eu pedi para Deus eu recebi. Isso é um fato. Então esse texto deve ter uma interpretação que eu não estou vendo, que eu não estou entendendo, e ela não está difícil.
e perceber. Jesus está pedindo que as pessoas sejam insistentes na oração. E aí ele coloca como uma coisa mais importante. Ele diz: o vosso Pai dará a vocês o Espírito Santo a quem pedir. É óbvio, irmãos, que nós não recebemos as coisas que nós pedimos. Aqui, nesse texto, o Pai é colocado, Deus é colocado como um Pai provedor dos pedidos dos filhos. Mas Ele coloca o que é a real importância. Aí eu me lembrei de outra coisa que eu acho que eu já comentei também. Eu me lembro, hoje coincidentemente minhas duas irmãs estão aqui, a Adriana não vai lembrar, mas a Neuza vai. O que eu mais queria do meu pai era uma bicicleta, e meu pai nunca pôde me dar uma bicicleta. Aí depois eu queria um autorama, e meu pai nunca pôde me dar um autorama, porque tanto a bicicleta quanto o autorama custava o salário dele na época. O meu pai era um pai bom? É. Meu pai queria me dar uma bicicleta? Queria. Meu pai queria me dar um autorama? Queria. Ele podia? Não. Não podia. Na minha cabeça, eu não entendia porque meu pai não podia me dar uma bicicleta, visto que eu via outras crianças com bicicleta. Puxa vida, pai, mas eu quero tanto. E ele dizia: eu não posso te dar uma bicicleta. Era óbvio que se meu pai desse uma bicicleta para mim, não teria comida na minha casa naquele mês. O meu pai sabia exatamente o que era necessário para a minha casa. Bom, eu comprei a bicicleta que eu quero faz uns 3 anos. Eu levei mais de 50 anos para ter a bicicleta que eu queria. Eu me lembrava que parece que tudo na vida, para ficar mais difícil ainda, tinha os comerciais da televisão, né? E eu fiz o que o comercial mandava, e nem assim meu pai me deu uma bicicleta. E tinha um comercial que dizia assim: não esqueça da minha Caloi, que era para você fazer um bilhetinho e colocar esse bilhetinho no quarto do seu pai, aonde seu pai fosse. Na televisão dava certo, né? O pai colocava a mão no bolso, e eu fiz isso, eu escrevi: não esqueça da minha Caloi. Meu pai sempre se esqueceu da Caloi, ela nunca veio. Ela nunca veio. Quando eu fiz 18 anos de idade, foi que eu comprei o meu autorama. Com 18 anos de idade eu quis ter um autorama, ele está até hoje lá em casa. Eu tentei dar para o Felipe, mas o Felipe não deu o valor que ele tinha, porque só tinha valor para mim. Então eu tomei de volta do Felipe e ele está guardado na minha casa, ainda o autorama. O meu pai não podia me dar aquilo em hipótese alguma. Ele não podia. Ele tinha que priorizar. Quando eu vejo esse texto, eu faço esse comparativo com o meu pai, com a minha família, que não podia dar as coisas que eu queria. Eu faço esse comparativo porque às vezes o nosso Pai Celestial, Ele quer entregar a nós aquilo que nós pedimos, mas de repente, amados, aquilo que nós pedimos não é a prioridade para o momento. E um dia até vai chegar, mas não é a prioridade. Sabe, amados, nem todos seremos curados. Nem todos. Mas ninguém será negado, a ninguém será negado o Espírito Santo que nos sela para a salvação. Porque esta é a prioridade de Deus. Às vezes podemos ser curados, às vezes podemos não ser curados. Às vezes pedimos para que algo sobrenatural aconteça e acontece. Às vezes pedimos e não acontece. Mas uma coisa o Pai nunca negará a nós: o Espírito Santo que nos sela para a salvação. E todos aqueles que desejarem ser salvos, todos aqueles que desejarem realmente uma vida na presença de Deus, Deus entregará o Espírito Santo se assim quisermos. Mas nós precisamos desejar. E é esse o tipo de incômodo que Deus está falando nesse texto. Incomode, incomode, incomode. Queira, deseja ardentemente, porque o Pai dará a vocês o Espírito Santo. Teve uma época na nossa vida, nessa caminhada, uma das coisas que nos ensinaram é: aprenda a determinar. A igreja neopentecostal, ela veio no Brasil e ela jogou um câncer no Brasil.
que é o determinismo. Você pega a palavra e determina a palavra. O problema dessa linha de determinar alguma coisa nos dava a sensação que Deus queria fazer alguma coisa, mas o que Deus queria fazer não era possível. Então, estava em nossas mãos uma chave para determinar, pela palavra que pronunciamos, que coisas começassem a acontecer na nossa vida. Então, nós começamos a determinar. Eu determino um carro novo no final do ano. Eu determino... E a gente começou a determinar coisa, porque a gente pegava o texto e interpretava que Deus era um pai que daria qualquer coisa e que nós precisaríamos apenas determinar para Deus que é aquilo que nós queremos. E tem textos bíblicos que davam para ser usado. Qual o problema dessa determinação? É que a determinação, ela excluía a graça. Ela tira de mim a consciência da minha pequenez e me faz achar que eu sou maior do que de fato sou. Esse é o problema. É óbvio que você pode e deve orar a palavra de Deus o tempo todo. O tempo todo. Mas quando nós lançávamos essas coisas, nós lançávamos como se nós estivéssemos dando ordem para Deus e dizer: Deus, isso aqui é o que eu quero para mim. Me dá isso, me faça isso, abra tal porta, fecha tal porta, cura tal coisa. Nós fazíamos isso. E essa questão de que o que nós recebemos é derivado de graça, começou a ficar em segundo plano. Amados, nós começamos a perder a consciência do que o que nós tínhamos era fruto de graça e não direito. Um bom tempo que eu tive essa semana, só eu e Deus, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu vou pedir para você, do jeitinho que Deus falou para mim, me mostrou, eu vou mandar você fazer. Passa o seu dedo no chão. Faz isso. Dá uma baixada aí. Passa o teu dedo bem passado, mas passa legal. Agora faz assim. Você é menor do que essa poeira que você pegou no seu dedo diante de Deus. Mas algo foi colocado e jogado no evangelho que nos contaminou. Então aí o Nardão chega e fala assim: nossa, Jair, a gente acreditava em umas coisas e não aconteceu. Não, por que não aconteceu? Porque foi nos dito que nós tínhamos um determinado tamanho, mas nós não analisamos que Deus não estava falando de tamanho, estava falando de valor. Valor não tem nada a ver com tamanho. Nós somos preciosos demais para Deus, extremamente preciosos para Deus. No entanto, somos como a poeira que nós pegamos no dedo. Na hora que eu estava buscando o Senhor nesses momentos de bastante reflexão, no meio do mato, e eu ali buscando o Senhor, e Deus falou para mim que eu lesse o Salmo 139, do versículo 1 ao 18, e eu quero ler com você, e diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua,
Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. O salmista Davi entendia aqui que Deus era tão grandioso, que estava muito além do seu alcance compreendê-lo, de tão grande que ele era. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E aí ele diz: se eu subir aos céus, lá estás. Davi tinha uma experiência com Deus no meio dos campos onde ele pastoreava as ovelhas, e as noites eram extremamente iluminadas pelas estrelas, e ele olhava todo o firmamento e ele falava: onde eu vou? Tem algum lugar que o Senhor não está? Se eu fizer a minha cama na sepultura, no pó, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas e luz são a mesma coisa. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Ele falava de uma cosmovisão do universo, e agora olhava para dentro dele e estava vendo um universo dentro dele, ainda sem entender nada sobre células ou como funciona o ser humano por dentro. Ele diz: Senhor, o que está em mim é tão grandioso quanto o que está fora de mim, onde eu não posso alcançar. Eu não posso chegar aqui, não posso chegar aí. É grande demais. O Senhor é grande demais. As tuas obras são maravilhosas, e digo com convicção: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido. Ele não tinha conhecimento, não havia ciência para isso, mas ele já sabia que o corpo humano era feito de tecidos. Como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, e antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminaste de contá-los, eu ainda estaria contigo. Eu vou parar por aqui. Eu gosto do que eu vou falar para vocês. Eu gosto de pesquisar essas coisas. Ela me faz admirar mais o Senhor do que eu já o admiro. Eu estava estudando, descobri que o sol, a luz que sai do sol, leva 0,04 segundos para atravessar a terra. 0,04 segundos a luz do sol atravessa a terra. Em 5 horas, esse mesmo raio de sol atravessa Plutão. Ele sai do sol e vai até Plutão, o último planeta. O nosso sistema solar está dentro de uma névoa de outros planetas, que é chamado Via Láctea. Essa mesma luz que saiu do Sol, leva 100 mil anos para atravessar a Via Láctea. Existe uma coisa chamada, eu fico muito maravilhado com isso, chama-se aglomerado. A nossa galáxia está junto com 36 galáxias, e ela chama-se aglomerado local. Para que essa luz do Sol, que atravessa o planeta em 0,04 segundos,
5 horas até Plutão, 100 mil anos para a Via Láctea, leva 10 milhões de anos para chegar ao aglomerado local. Mas tem mais. Tem mais. O aglomerado local, somado junto com milhares de outros aglomerados, chama-se aglomerado de Virgem. E para que essa luz do sol atravesse o aglomerado de Virgem, leva 110 milhões de anos. Um detalhe: na velocidade da luz. Na velocidade da luz, tudo isso que eu estou falando. Pois bem, o aglomerado de Virgem está dentro de um outro aglomerado que tem milhares de aglomerados e que se chama Laniaqueia. E essa luz leva 520 milhões de anos para atravessar. Mas não acabou. Não acabou. Laniqueia fica dentro de um outro aglomerado de Laniqueias similares a elas. E esse novo aglomerado é chamado Muralha de Hércules. E a luz leva 10 bilhões de anos. Ele é maior do que tudo isso. Cara, eu entro em parafuso. Cada um tem a sua experiência com Deus, eu tenho a minha. Quando começo a imaginar essas coisas que a ciência já descobriu, e eu estava fazendo isso, e quando eu estava meditando nisso, eu estava de bike, parei com a bike e falei: meu Deus, como tu és grande, como tu és grande. Ele é maior do que todas essas coisas, porque Ele diz que todas essas coisas, tudo que estamos vendo, Ele senta sobre essas coisas. Eu descobri, estudando, que cada aglomerado desse, existe uns buracos negros que ficam no meio desses aglomerados, e eles têm a capacidade de sugar o que existe, inclusive a luz. Suga planetas, galáxias, vai sugando, e ninguém sabe para onde vai. Ele tira, vai comendo tudo o que existe, e ninguém sabe para onde vai. Mas mesmo assim, todo esse universo que nós falamos de aglomerados, tem a capacidade de expandir mais rápido do que os buracos negros têm condição de sugar. Ou seja, a vida continua se expandindo. Ele deu uma palavra lá, Ele disse: haja, e não parou mais, e cresce, e tudo está crescendo, tudo está acontecendo, e Ele olha para tudo isso, Ele consegue pegar nas mãos, e o Verbo se fez carne. Esse homem, esse Deus grandioso, tremendo, incalculável, inimaginável, vira o pó, e você passou o dedo. Então aí você começa a entender o que é humilhar-se a si mesmo, porque ele não viveu somente como homem, mas como o homem mais desprezado de todos. Ele não veio só como homem,
ele veio como o mais desprezado de todos os homens. Foi cuspido na cara, humilhado. Então, eu começo a ter dimensão das coisas. Não precisa ser muito inteligente, eu não sou muito inteligente, mas eu começo a ter dimensão. Meu Deus, se eu levo 10 bilhões de anos para chegar no lugar onde Deus está com a mão, e Ele vem e se torna uma poeira, por amor a mim, o que Ele viu em nós? E aí nós olhamos para Ele e falamos assim: por que, Senhor, o Senhor não me deu? Por que, Senhor, o Senhor não fez o que eu pedi? Se na Tua palavra diz que o Senhor faria, que o Senhor daria, e desprezamos o que Ele fez para nos dar tão grande salvação. Amados, chorar com as tristezas dessa vida faz parte dessa vida, mas não pode tirar a nossa alegria da salvação. Não pode. Eu posso chorar por toda e qualquer tristeza, mas eu não tenho o direito de perder a alegria da minha salvação. Eu não tenho o direito de pegar a minha salvação e jogá-la no lixo por pequenos prazeres que vão acabar. Nós começamos lendo um texto, que é 1 Coríntios 13:13, que fala fé, esperança e amor. E eu estou quase acabando, mas eu quero deixar uma coisa para você aqui. Se serviu para mim, pode servir para você. A maioria das coisas que eu orei e pedi na minha vida, eu fiz por esperança. Esperança. Quando eu orei, quando eu declarei, quando eu profetizei, Deus estava apenas começando comigo uma jornada, e Deus começa com uma esperança. Esperança. Eu tenho esperança de ser curado, eu tenho esperança de ver outras pessoas sendo curadas quando eu oro, eu tenho esperança de prosperar, eu tenho esperança, mas esperança não é fé. Ela é importante, mas não é fé. A fé é diferente de esperança. A fé é gerada pelo Espírito Santo. Ela não é um atributo humano, ela é divina, ainda que caiba a mim o exercitá-la. Fé é testificada pelo fato. Na esperança eu ainda não tenho o fato. Então, eu tinha uma esperança quando vi aquele homem sendo curado, de que meu pai fosse. Esperança. É bom ter esperança. Muitas pessoas estão já se sentindo derrotadas porque perderam a esperança. Amado, recupere a esperança. Ela é o primeiro passo para chegar à fé. É necessário ter esperança. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança de ver meus filhos salvos. Eu tenho esperança de ver minha família salva. Eu tenho esperança de ver a glória de Deus vindo sobre essa geração. Eu tenho a esperança de ver a igreja cheia, de ver as salas de oração cheias, de pessoas compromissadas com Deus. Claro, amado, que você pode sair, que você pode passear, você tem esse direito, mas você não pode trocar as coisas de Deus pelas coisas que vão ficar nesse mundo. Não pode. Claro que você tem o direito de descansar, você tem o direito de fazer tudo isso, mas não troque uma sala de oração por um dia da televisão. Eu tenho esperança de que o avivamento virá, e às vezes a gente confunde esperança com fé. Jesus chega até aquele centurião romano, e o centurião fala: dá para o senhor ir lá curar? Dá para o senhor curar o meu servo?
Jesus diz: eu vou lá. O centurião fala: não precisa, basta uma palavra sua e eu sei como funciona esse negócio. Jesus não disse que esse homem tinha esperança, diz: jamais vi fé em Israel semelhante a essa. Esse homem entendeu que a dimensão da fé é diferente da dimensão da esperança. A fé não é algo ilógico não, meu irmão, a fé é lógica. Esse homem se baseou em algo lógico. Ele disse: eu conheço a autoridade, eu mando um soldado fazer, ele faz. Eu entendo que o Senhor Jesus tem essa autoridade, e se o Senhor mandar, vai acontecer. Ele não disse: eu tenho esperança que se o Senhor mandar, vai acontecer. Não tem a ver com determinismo. Eu determino que o Senhor faça. Não, eu creio. Jesus disse: essa é a maior fé que eu já vi. Esse homem não tinha esperança de ver o servo curado, ele tinha fé. E a fé operou um fato. O fato é, ele foi curado. Ele foi curado. Não se discute fato. Eu queria ver meu pai curado, mas é óbvio que eu não tive fé suficiente, mas tinha esperança. Deus mostrou algo sobre o Salmo 91 extremamente conhecido, e muitas vezes, né, Nardão, a gente declarava o Salmo 91, quantas vezes ele está aberto nas estantes. E tem uma parte que a gente gosta muito, e eu separei ela, diz assim, está na parte primeira, mas eu dei uma puladinha aqui, Salmo 91, 3, 8, 10, 14, diz assim: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Não tem coisa ruim aqui, irmãos. Você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, nenhum mal te atingirá, desgraça nenhuma chegará na tua casa, porque os anjos do Senhor, Ele dá ordem a teu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos, e com as mãos eles vão segurar você, para que você não tropece em alguma pedra. Você vai pisar o leão e a cobra, vai pisotear o leão forte e a serpente, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Essa é a parte do Salmo 91 que nós mais gostamos de ouvir, porque dá a impressão que ela declara direitos, que nós temos esses direitos. No entanto, muitas vezes na vida, esse texto que fala: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, eu olho para mim e falo: meu Deus, eu estou sendo atingido. Eu estou sendo atingido. Então a pergunta é: será que Deus fez a promessa do Salmo 91? Ou Ele simplesmente disse: vem habitar onde eu habito, e naturalmente as coisas acontecerão na sua vida? Será que o Salmo 91, amados, é uma promessa ou é um mapa? O Salmo 91 não é uma promessa, é um mapa. É o mapa do tesouro. E nele está marcado: segue, vem aqui. Aqui há um esconderijo onde eu estou. Sabe, esse ser grandioso, tremendo, maior que tudo, está escondido num lugar facinho de achar. É nele, não é nas coisas dessa vida, não é no dinheiro que a tua empresa dá, não é na venda que você faz, não é nele. Não é na bondade da sua esposa e do seu marido que o seu casamento está firmado. Sabe por que o casamento seu não está dando certo?
Porque está faltando descobrir onde está o esconderijo dele. Seu casamento, você e ela e seus filhos têm que entrar lá dentro. Senão não funciona. Tem que descobrir o mapa. Sabe como a gente vence o adultério? Sabe como a gente vence o adultério? Descobrindo o esconderijo. Porque no esconderijo não tem como habitar adultério. Sabe como a gente tem a vida transformada? Quando descobre o esconderijo. É só para quem quer estar no esconderijo. Talvez, amado, as coisas não estejam acontecendo como a gente queria, porque nós não encontramos ainda o esconderijo. Esses dias eu saí daqui, eu fico tão preocupado porque eu queria que os banheiros estivessem prontos, e tudo pronto, e cada vez que você quebra uma parede aqui na igreja aparece um problema maior. Quebrei uma parede lá, apareceu um monte de cano. Falei, meu Deus. E aí eu cheguei em casa ansioso, não conseguia dormir. Aí a diva olhou para mim e falou assim, viu, tá certo isso? Ela nem sabia que eu estava meditando sobre o esconderijo. Ela falou, tá certo isso? Essa ansiedade que você está vivendo por uma coisa boa, tá certo isso? Eu parei, pensei, e veio novamente Davi, que fez o salmo, e dormia, enquanto Saul estava com a espada, procurando ele, para matá-lo. Então Davi deita, e dorme na onde? No esconderijo. Esconderijo, onde foi o esconderijo do Altíssimo para Davi? Naquela caverna. E ali ele dormiu, e quando ele acorda, quem que está do lado dele? Saul. Quem que está com a espada? Davi. Quem que está dormindo? Saul. Davi pega a espada e corta um pedaço da túnica de Saul. Quando Saul vem para matar Davi, ele fala, Senhor, eu podia ter te matado e não te matei. Onde que Deus entrega os nossos inimigos? No esconderijo, amados. Nele. Existe alguma coisa? Então Deus fará você. Existe alguma coisa que Deus não é capaz de fazer? Então Ele tira você da dimensão da esperança e leva você para a dimensão da fé. E quando você está na dimensão da fé, você vai começar a entender o que é a dimensão do amor, porque é a maior dos três. Dizer que a gente ama sem entender as dimensões que Deus trabalha na nossa vida, pode ser que estejamos enganados ou nos enganando a nós mesmos. Ative a esperança. Não é positivismo, é eu creio, Deus fará. Deus fará. Ative a sua esperança. Ative a sua esperança. E por que eu tenho esperança? Porque eu estou buscando pelo mapa o esconderijo. É o esconderijo que eu estou buscando. E quando eu encontrar o esconderijo, então no esconderijo as coisas acontecem de fato. De fato. E eu começo a viver por fé. Então eu conheço a expressão do seu amor. Foi no esconderijo e Davi descobriu o quanto Deus o amava. Davi tinha tudo para ser esquecido por Deus, mas Deus trazia livramento para ele no esconderijo. Vamos ficar de pé.